O SolidWorks Costing ele permite ao projetista a criação de custos e orçamentos do modelo antes mesmo do modelo ser fabricado. Isso facilita a tomada de decisão e agiliza o processo de fabricação do modelo. Vamos ver na versão 2015 algumas novidades que nós tivemos com relação a peças fundidas e a componentes estruturais do modelo. Aqui nós temos uma geometria que basicamente é desenhada com os componentes estruturais do SolidWorks. Nós podemos utilizar aqui a ferramenta de Costing ou a ferramenta de custos do SolidWorks para o cálculo dessas nossas geometrias. Observem aqui que nós temos alguns componentes já criados dentro do nosso modelo, onde nós podemos atribuir o primeiro custo da nossa geometria, levando em consideração os processos de chapa metálica, de dobra, de solda, dos perfis estruturais que nós temos. E aqui nós temos já um custo estimado em função dos custos de fabricação do nosso modelo. Observem que cada membro estrutural que nós temos da geometria, ele está sendo mostrado aqui em função do seu preço, em função do seu modelo criado, assim como os perfis de cantoneira que nós temos aqui no nosso modelo e também toda a parte de solda considerada dentro do SolidWorks Costing. Se isolarmos aqui alguns perfis do nosso modelo, observem que nós vamos ter o custo isolado dessa nossa geometria e nós podemos ter cadastrado aqui vários tipos de classe de material, por exemplo, o tipo desse material, qual é o padrão que está sendo usado. Obviamente, observem que isso tudo pode ser captado dentro de um RP e também ser feito por um custo pelo comprimento que já temos no estoque. Se nós observarmos aqui, nós temos um perfil cortado dentro do nosso estoque de 1,5 m. Se podemos atribuir aqui uma ferramenta um pouco maior e observem que o nosso custo ele é um pouco mais barato em função dessas informações que nós já temos no estoque. Então tudo isso facilita aí a tomada de decisões e agiliza o processo de criação ou também de orçamentação do nosso modelo com o SolidWorks Costing. Trocando aqui para uma outra peça, agora nós temos um caso muito comum de peças que são fundidas e peças usinadas. Nesse primeiro exemplo nós temos a peça fundida, onde nós podemos atribuir uma liga de alumínio, a classe desse alumínio, por exemplo. Quando nós estamos trabalhando com molde, o material desperdiçado ou também o ciclo desse molde que nós vamos ter. O número de peças sendo baseado aqui em função do número de cavidades que nós podemos fabricar com isso. Então, isso é muito importante, onde nós podemos também adicionar um markup ou um desconto dessas nossas operações. E aqui nós estamos calculando em função da peça fundida, mas nós podemos observar em alguns casos que essa peça ela vai sofrer alguns processos de usinagem aqui dentro do nosso modelo. Observem que dentro do SolidWorks Costing nós podemos considerar todas essas operações de usinagem, de furação e que podem ser atribuídas aqui em função de um blank ou de um bloco total do nosso modelo ou até mesmo da peça que nós temos e da configuração da peça fundida. Observem agora que nós temos os custos de fabricação do modelo, levando em consideração os processos de usinagem e os processos de acabamento desse nosso modelo em função aqui da geometria que nós temos projetado com o SolidWorks. Então o SolidWorks Costing ele agiliza a criação do pré-projeto, onde basicamente nós temos uma orçamentação do modelo e também levando em consideração toda a parte de custos operacionais e de custos de fabricação do nosso modelo, reduzindo os custos operacionais e o tempo de projeto com as ferramentas do SolidWorks Costing.